Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A balança comercial registra um novo recorde e soma mais de 5 bilhões de superávit no mês de setembro. No acumulado do ano, o saldo positivo também é recorde. A confiança empresarial cresce na avaliação da Fundação Getúlio Vargas. Com a terceira alta consecutiva do índice, o relatório já fala em retomada sustentável da economia brasileira. E os economistas ouvidos pelo Banco Central seguem na mesma toada. PIB em alta e inflação baixa e controlada são os destaques do Boletim Focus. O cenário econômico está no ar. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, recomendou a condenação de empresas brasileiras pela prática de cartel no mercado de frete internacional. A Vanessa Casalini está conosco diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo e tem os detalhes dessa decisão. Vanessa, boa noite. Olá, Piotto, boa noite a todos. A recomendação partiu da Superintendência Geral do CAD e é pela condenação de 8 pessoas, 7 empresas e também da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Internacional. De acordo com a superintendência, esse cartel no mercado de frete aéreo e marítimo internacionais ocorria no agenciamento do frete. E o que é isso? É o aluguel de espaços em empresas transportadoras e também a revenda desses espaços para o transporte de bens. Essa conduta teria ocorrido no Brasil e também na Europa e já foi condenada na União Europeia, nos Estados Unidos, Japão, Suíça, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Segundo as investigações, as empresas usavam de práticas que diminuíam a negociação de preços e também constrangeram transportadoras que tentaram atuar diretamente junto aos clientes sem a intermediação dos agenciadores. Uma eventual condenação deve gerar multas de até 20% do valor do faturamento bruto das companhias e, no caso das pessoas físicas, essas multas podem chegar a 2 bilhões de reais, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. E a Receita Federal e os cartórios lançaram hoje um sistema de combate a fraudes via cancelamento do CPF. A iniciativa já vale para 15 estados brasileiros. Hoje em Brasília, quem está conosco é a repórter Mariana Jungmann, a quem eu dou boas-vindas e pergunto, Mariana, como é que vai funcionar esse novo sistema? Boa noite a você. Boa noite, Piotto. É isso, a Receita Federal vai passar a fazer uma consulta diária nas bases de dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, que reúne aí cartórios de 15 estados brasileiros, como você disse, e aí quando as pessoas fizerem o registro de óbito nesses cartórios, então a Receita vai ter automaticamente acesso a essa informação e vai poder fazer o cancelamento dos CPFs dessas pessoas. Isso deve evitar fraudes, Piotto, especialmente, por exemplo, no caso de pessoas idosas e que tinham procuradores, curadores, tutores com acesso ao seu CPF e autorização para fazer transações comerciais e bancárias. Então, isso evita fraudes nesse sentido, porque hoje, apesar do registro de óbito, o CPF continua ativo, ele precisa ser cancelado pela família. Então, o objetivo é isso, reduzir as possibilidades de fraude. Lembrando que esses cartórios, hoje em dia, já fazem também a emissão dos CPFs de recém-nascidos, né? Então, desde 2015, quando se vai registrar uma criança recém-nascida, você já pode pedir a emissão do CPF dela. E aí agora, então, a gente vai ter também o cancelamento dos CPFs associado ao registro de óbito, Piotto. Muito obrigado, Mariana. Aliás, só para fazer uma menção ali do cenário onde Mariana está em Brasília, evidentemente, você viu ali aqueles tons róseos atrás dela ali na estrutura de Brasília, modernista de Brasília, diga-se de passagem, é por causa da campanha Outubro Rosa. Só para a gente fazer uma menção ali, porque, além de tudo, estava bonito, né? E a participação da Mariana hoje conosco aqui no cenário econômico. E a Petrobras antecipou os pagamentos de dívidas com grandes bancos. Em troca, recebeu desconto. A estratégia faz parte do plano da companhia para reduzir despesas e também, evidentemente, o tamanho do passivo da Petrobras. O Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, tem mais informações sobre esse assunto. Maurício, boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. A Petrobras conseguiu antecipar o pagamento dessas dívidas. Os contratos iam vencer em 2018 e 2019, mas a Petrobras pagou agora à vista e, com isso, não vai pagar os juros que estariam correndo até 2019, num total de 2.666 milhões de reais. Os pagamentos foram realizados para o Bank of China, para o HSBC e BNP Paribas. A Petrobras também renegociou contratos de financiamento futuros e, com isso, também economizou no pagamento das dívidas. Esses contratos venceriam até em 2023. No total, a Petrobras renegociou dívidas avaliadas em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Tudo isso faz parte de uma estratégia que a Petrobras vem adotando nos últimos tempos para reduzir sua dívida total. A dívida bruta da Petrobras ainda é muito grande, está avaliada em 376 bilhões de reais. A Petrobras também está adotando outras estratégias. Como nós falamos aqui na semana passada no cenário econômico, em breve a empresa vai lançar na Bolsa de Valores ações da BR Distribuidora. A expectativa é negociar entre 25% e 40% das ações da BR Distribuidora e, com isso, ampliar o capital da empresa, conseguir arrecadar dinheiro na Bolsa e também ir aos poucos pagando essa dívida da Petrobras. Outra estratégia também, que foi apresentada aqui no cenário econômico, foi a troca de títulos de credores. Títulos que venceriam em breve, a Petrobras conseguiu ampliar o pagamento desses títulos para 2, 3 anos a mais. Com isso, a Petrobras ganha um pouco de ar para poder renegociar a dívida e conseguir tocar a empresa. É uma nova política de gestão adotada pela essa nova presidência da Petrobras. Piotr. E o índice de confiança empresarial, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou uma nova alta agora no mês de setembro. Já é a terceira alta consecutiva e hoje o detalhe que registra o maior nível desde dezembro de 2014. E no estudo da Fundação Getúlio Vargas, uma conclusão que diz que a economia se descolou de vez da política e a recuperação econômica do país, neste momento, se mostra consistente. A gente vai mostrar os dados agora, até porque chama exatamente a atenção. E aqui tem um detalhe importante. Quando a gente fala do índice de confiança empresarial, a gente está fazendo uma análise de duas perguntas que são feitas aos empresários. Primeiro, qual é a sua percepção da economia no momento? E qual é a sua percepção de futuro da economia? São exatamente esses aqui, olha. O índice de situação atual e depois o índice de expectativas econômicas. Quando a gente, para chegar nesse número aqui, que é uma média, na verdade, pontuada, levando-se em conta vários outros fatores, mas os dois principais são aqueles, essa alta foi de 1,3 ponto percentual, se comparado ao índice anterior. Chegou agora na casa dos 87,3 pontos esse índice de confiança empresarial. A gente já viu num outro dado, num outro estudo da Confederação Nacional da Indústria, que lá era uma medição de 0 a 100, e a gente viu que tudo já estava na parte de expectativa, ou seja, na parte de confiança da economia. Também nos dois índices, a situação atual, a análise de situação atual e a expectativa dali a 6 meses. Agora a Fundação Getúlio Vargas corrobora esse movimento de melhora da expectativa econômica do setor industrial, do setor empresarial. E o índice de situação atual cresceu 1,2 ponto, está aqui. 1,2 ponto, normalmente o que cresce é a expectativa, ele cresceu mais do que o índice de expectativa, ou seja, 1,2 ponto percentual foi de 82,9, ele sempre é um pouco menor, e o índice de expectativa chegou a quase 94 pontos. Detalhe que aqui está uma diferença de pouco mais de 10 pontos ali. Essa diferença é uma das menores que se tem, porque o que normalmente acontece é que essa diferença é grande. A situação não normalmente é boa, mas a expectativa, esse é o comportamento desse ano, por exemplo, e do ano passado. Detalhe que o setor de construção, que é um setor que sofreu mais com a crise, essa diferença entre qual é a percepção atual da economia, do momento, e qual a expectativa que se tem sobre a economia dali a 6 meses é de 23 pontos. Na média, a gente está vendo que hoje é só de 10,6 pontos, praticamente 10,6, exatamente isso, a menor nos últimos tempos. Ou seja, isso também, essa diferença entre o que será a economia dali a algum tempo e o que é a economia hoje, isso mostra também que, por esse ponto de vista, também melhorou. Mas tem uma conclusão do pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e é o economista Luiz Campelo, que é superintendente de Estatísticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, ele diz exatamente o seguinte, olha, resumindo todo esse estudo que a gente mostrou pelos números, o bom resultado do índice de confiança empresarial em setembro mostra que a recuperação da economia
ganha força, se dissemina sobre os diferentes setores e se sobrepõe aos ruídos do ambiente político, responsáveis pela rateada do índice em junho. Junho foi exatamente o mês seguinte que nós tivemos as delações, a divulgação dos áudios da delação de Wesley Batista em maio. Quando a Bolsa caiu aqui mais de 10%, teve de parar meia hora num circuit breaker, que é exatamente aquela operação que a Bolsa para por meia hora para evitar que assuntos que são externos ao ambiente econômico afetem a cotação das empresas. Naquele momento a gente viu um problema em maio e aí evidentemente se refletiu no índice de junho. Aí, continuando aqui, um bom sinalizador de consistência da atual tendência de alta da confiança empresarial é a lenta, mas contínua melhora da percepção sobre as condições correntes do ambiente de negócio. Ou seja, nós estamos falando aqui de expectativa em alta e economia tem tudo a ver com expectativa. Sem expectativa, os negócios não andam muito. Até porque quem investe hoje numa nova unidade ou faz contratações está esperando um reaquecimento da economia. Aliás, nas expectativas econômicas do Banco Central, captadas hoje pela pesquisa Fox, com mais de 100 economistas ouvidos, a percepção sobre a economia vai no mesmo sentido. Inflação controlada e PIB em alta, do Produto Interno Bruto em alta. Vamos lá. Há um mês, para se ter uma ideia, nos números aqui, olha, do boletim Fox, a inflação estava em 3,38%, baixou para 2,97% na semana passada, na segunda-feira a gente dava esse número, e agora está em 2,95%. Exatamente esse número. Ou seja, a gente vê um comportamento da inflação caindo. Alguém deve fazer o seguinte comentário, provavelmente você já deve ter lido, e eu vou oferecer aqui um outro ponto de vista. A inflação está em queda porque a demanda está baixa. De fato, isso é verdade. Você tem uma demanda menor. Mas a gente teve, em algum momento, em 2007, 2008, 2009, uma procura por produtos no Brasil, porque teve uma explosão, um desejo de demanda que fez com que os preços também disparassem. O que nós estamos vendo aqui talvez seja uma readequação dos preços reais das mercadorias e não aquela falta de produto que fez com que, na economia, isso é muito claro, está faltando oferta, a demanda maior, sobe o preço. O que a gente está vendo é uma readequação dos preços aqui e, portanto, a inflação está caindo. Tem um problema de demanda ainda, tem por causa do alto desemprego, mas a gente também está readequando os preços. E isso está fazendo com que o poder de compra do consumidor também suba e isso melhora a confiança do consumidor. O dólar também mantém-se em queda, 3,20, 3,16, 3,16. Aqui a inflação já cai há 6 semanas nas previsões. Vamos lá, seguindo para pegar os últimos 2 detalhes aqui. Olha, Produto Interno Bruto, até um mês nós estávamos falando em 0,5%. Na verdade, um pouco mais. Há 6 semanas a gente está falando em 0,34% nas expectativas dos economistas ouvidos pelo Banco Central. Subiu para meio, subiu para 0,68% na semana passada e aqui 0,7%, que é exatamente a previsão que o Banco Central fez há 2 semanas. 0,7% de crescimento do PIB esse ano, ou seja, isso é uma média. Tem gente que está apostando em mais e tem gente que está falando próximo de 1% de crescimento do PIB este ano, o que seria uma mudança vigorosa do que a gente tinha no começo do ano, de um PIB de 0,34%, uma economia muito claudicante, com muita dificuldade. Se crescer 1%, provavelmente vai fazer com que o crescimento de 2018 seja ainda maior. Produção industrial, e esse é um detalhe, o setor que sofreu bastante, 1%, 1,05%, manteve 1,05%, a Selic vai ficar em 7%, pelo menos na previsão dos economistas ouvidos pelo Banco Central. Bom, esses são os detalhes todos que a gente olha dentro dessa perspectiva econômica, que dá uma ideia de o quanto que a recuperação econômica, que a gente tem falado aqui no cenário econômico com muita frequência, já há 3 meses, que mudou completamente, tinha mudado já naquela época completamente o humor, a gente está vendo agora como resultado de dados de expectativa e de confiança empresarial. Daqui a pouco os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no cenário econômico. E já estamos de volta com os números do mercado financeiro. Aliás, nós temos o número do Ibovespa já para ver como é que foi. Hoje uma alta de 0,08%, próximo da estabilidade, a 74.359 o Ibovespa. E o dólar comercial hoje em queda de 0,41%, como o movimento da sexta-feira também tinha queda, a R$ 3,15 hoje o dólar comercial. Aliás, um dado aqui sobre a balança comercial brasileira registrou um superávit de 5 bilhões e 100 milhões de dólares no mês de setembro, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Este
é o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica do Ministério, que começou lá em 1989. No ano passado, nesse mesmo período, a balança comercial registrou um superávit de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. 3 bilhões e 800 para 5 bilhões e 100 milhões, ou seja, o valor é bem superior. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, outro recorde. O saldo positivo já é de 53 bilhões e 200 milhões de dólares, também um recorde dos últimos 29 anos. Aliás, a gente tem falado o melhor dos últimos anos, o melhor dos últimos 4 anos, aqui é o melhor dos últimos 29 anos, só para você ter uma ideia com relação à balança comercial. Isso indica duas coisas: competitividade do produto lá fora, aceitação e interesse do mercado no que se faz aqui no Brasil, ou seja, compra-se lá fora, gera-se emprego e imposto aqui no país. É simples essa conta, por isso que todo mundo gosta de exportar no mundo, é muito simples. Bom, e nós temos mostrado aqui no cenário econômico vários indicadores que apontam essa retomada da economia. Indicadores reais de crescimento do PIB, de produção industrial, de exportação, de geração de emprego, inflação baixa e de confiança industrial. O economista Eduardo Velho está conosco. Velho, boa noite, seja bem-vindo aqui. Há tempos não nos vimos, né, Velho? Aliás, de cargo novo, diga-se de passagem, né? Me conte uma coisa, qual é a sua perspectiva? Há mais de 3 meses já falávamos desse movimento, dessa virada da economia, embora a gente visse ali alguns analistas colocando ainda uma preocupação maior. Tivemos a política se dissociando completamente da economia. Aliás, hoje o relatório da Fundação Getúlio Vargas mostra isso. A gente está caminhando para um crescimento sustentável, ou seja, de longo prazo da economia? A taxa de investimento ainda é baixa, reduzida. Eu não acredito muito ainda em sustentabilidade desse crescimento de 3%, 4% ao longo dos próximos anos. Nós temos que esperar um pouco para ver. Agora, no curto prazo, acho que para o ano que vem, eu acho que esse crescimento esperado de 2,5% para o ano que vem pode ser até piso. Eu tento tomar otimista. Os modelos lá que nós estamos trabalhando no Banesp de investimentos, a gente está achando que vai ser mais de 3% do crescimento. A gente está com um nível de ociosidade da indústria muito alto ainda. Em períodos antecedentes da economia, em outros ciclos, a economia cresceu 3% a 4%, justamente quando a economia industrial estava com 70% a 75% de capacidade instalada. Um juro real caminhando aí para 3,5%. O desemprego ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, deve estar caminhando para abaixo de 10%, ou seja, um dígito. Nós estamos com um desemprego agora de 12,6%, mas em queda. Então, ano que vem, a gente deve ter um desemprego realmente bem mais baixo. Essa transmissão defasada da recuperação do crescimento de 2017 para 2018. Velho, vamos falar dessa E a demanda de crédito também. A demanda de crédito está começando a recuperar, os indivíduos menos endividados, mais ajustadas às empresas, o valor de mercado das empresas está melhor. Quer dizer, as empresas estão com maior capacidade agora de captar recursos e ter um bom capital de giro a um custo mais baixo, o custo de crédito também está caindo. Então, me parece que as condições são muito sustentáveis no curto prazo para crescer acima de 3% no ano que vem. O que dá uma ideia para se projetar uma economia. Se cresce esse ano, cresce o ano que vem, eu começo a pensar no longo prazo, não é? Exatamente. Por isso que nós temos que avaliar a taxa de investimento. Mas os indicadores de confiança, tanto da FGV, da CNI, elas já antecipam mais ou menos 1 a 2 trimestres da taxa de investimento. Ela deverá ter uma boa subida, principalmente no quarto trimestre, em relação ao segundo trimestre. As pessoas costumam dizer que a economia é difícil, eu só digo que ela é complexa, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma ociosidade na indústria, ou seja, eu não vou ter pressão inflacionária se eu tiver um aumento da demanda. Como a inflação está baixa, eu estou tendo uma recuperação do poder de compra do consumidor, que se comprando mais, evidentemente, começa a provocar a indústria a produzir mais e diminuir essa ociosidade. Ou seja, a coisa não é tão ruim. O fato da ociosidade ser um resultado dessa crise gigantesca pela qual passamos, e tudo indica, já passamos por ela, nós estamos num outro momento agora, está de alguma forma favorecendo essa recuperação do consumo. Que em algum momento alguém lá atrás dizia o seguinte, dessa crise a gente não vai sair com o consumo interno. Talvez não saia só com o consumo interno, a gente está vendo as exportações representando boa parte da melhora da economia. Mas sem consumo interno a gente também não sai de lugar nenhum. Exatamente, que o PIB do consumo das famílias, consumo privado, realmente é o maior peso do PIB. Bem maior, por exemplo, que o agronegócio, pela ótica da oferta. Pela ótica da demanda, o consumo privado é bem maior, por exemplo, que o consumo do governo. Então, a redução dos juros e a queda consistente do desemprego, não vejo como não vislumbrar realmente uma recuperação puxada no ano que vem pelo consumo das famílias, que eu acho que esse é um ponto importante a destacar. Quer dizer, eu acho que as previsões deverão melhorar ainda mais, ainda há um espaço melhorar. Agora,
temos que olhar alguns riscos. Primeiro, o risco que está sendo monitorado. A votação da Previdência, que não tem impacto fiscal de curtíssimo prazo, mas tem impacto fiscal de médio prazo sobre a dívida, tem que ser aprovada, pelo menos a idade mínima. Que melhora a projeção de longo prazo. Melhora essa previsibilidade, exatamente. O ministro Meirelles tem colocado o ponto que até meados de novembro estaria aprovado. Então, eu acho que esse ponto é importante ser monitorado para não provocar uma realização do mercado. Um outro ponto importante é a crise geopolítica no exterior. Coreia e Estados Unidos, que nos últimos dias deu uma suavizada, isso é bom. O terceiro risco, de certa maneira, era ter uma eleição indireta, ter uma derrota do governo Temer no Congresso, que poderia gerar uma eleição indireta, uma imprevisibilidade da mudança política econômica. Aparentemente, o mercado está trabalhando que essa denúncia não vai ser aprovada no Congresso, o governo Temer vai chegar até o final do ano que vem. Então, me parece que essa previsibilidade maior é o que está gerando maior conforto e maior previsibilidade do mercado, que ano que vem a candidatura populista, ou seja, de maior gasto, maior aumento da dívida, não tem força. Ou seja, maior crescimento, com baixa inflação, reforça a continuidade da atual política econômica. Do seu ponto de vista de economista, uma melhora da economia agora, durante este governo, afasta os candidatos populistas de chance maior na eleição do ano que vem? Olha, eu gosto de lembrar sempre as eleições que aconteceram isso. Por exemplo, no caso da eleição norte-americana, né, o George Bush pai foi tentar se reeleger, mas no momento que ele estava se candidatando, estava se fazendo a sua campanha, o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, aumentou os juros. Então já começou a ter um impacto negativo na economia. Ele não conseguiu se reeleger. Verdade. Perdeu para o Clinton. Da maneira aqui quando você tem estabilidade macroeconômica, por exemplo, o governo FHC, por que no segundo mandato ele teve uma eleição bem fácil, assim, né? Porque o primeiro mandato conseguiu a redução da inflação, aí cometia um certo crescimento, mas o que é importante foi o aumento do poder aquisitivo da população. E ele conseguiu crescer, ele conseguiu se eleger facilmente. Então, me parece que é importante que ano que vem está meio dado o cenário. O cenário internacional está muito bom para o Brasil, a China crescendo, surpreendendo. A zona do euro hoje saiu indicadores hoje da produção industrial. Comprando ativos no Brasil. Acima do esperado. Comprou usina agora recentemente. Os chineses compraram agora a hidrelétrica. Foi um sucesso o resultado do leilão de petróleo, da energia elétrica. Quer dizer, você vê, em menos de um ano e meio nós estamos tendo aí, de certa maneira, uma agenda pró-crescimento, uma agenda de liberalização comercial. E também outro fato importante, né? Nós estamos com um crescimento forte lá fora. Os Estados Unidos, o próprio Japão está crescendo bem esse último 2 trimestres. A China está surpreendendo com o crescimento, quer dizer, aquela estimativa de desaceleração um pouco mais alta está se revertendo. A zona do euro hoje, o maior índice da indústria da Alemanha, de toda a zona do euro, desde 2011. Ou seja, não há cenário lá fora que vai prejudicar o Brasil. Eu acho que o Brasil tem que administrar bem essa crise momentânea política, mas aparentemente o mercado está precificando que a situação deverá persistir. E lembrando que a bolsa corrigida, ou pela inflação ou pelo dólar, ela não está no nível nesse nível de 74 mil pontos, ela está até um pouco abaixo. Então, ainda há espaço ainda, caso se confirme um crescimento superior a 3% ano que vem. Vamos falar um pouco de microeconomia, do dia a dia das pessoas. As pessoas até têm desejo de consumir mais, mas boa parte ainda continua com problema de inadimplência, porque pagou, evidentemente, vítima do desemprego, de juros altos dos bancos. Agora, quem quer consumir ainda tem um problema do juro real cobrado do consumidor das empresas. Quando é que a gente começa a ter o movimento de queda desses juros reais? Porque a Selic cai, e a gente teve na semana passada uma divulgação do Banco Central que o juro do cheque especial e do cartão de crédito continua alto, a média dos juros, o spread bancário continua muito alto. Quando é que a gente consegue chegar no banco, que é o agente para onde o consumidor e a pequena empresa, que gera muito emprego, vai pedir empréstimo? Na medida que a economia continua retomando e há maior emprego formal, principalmente formal da economia, as pessoas elas vão demandar crédito de uma forma mais intensa à medida que ela consegue colocar sua prestação mensal e não a taxa de juros. Ele olha o seguinte, eu consigo pagar no mês essa prestação, eu acho que isso vai provocar demanda de crédito. Mesmo com o juro real ainda elevado na ponta de crédito, o consumidor olha o seu orçamento mensal. Então, se ele tem condições de pagar mensalmente com a sua renda e com essa recuperação do emprego, eu acho que a demanda de crédito tende a subir. Por isso que eu acho que não vai ser um grande crescimento, obviamente, mas com certeza eu acho que crescer 3% com o ritmo de demanda que eu imagino que aconteça no crédito, já vai ser suficiente para projetar aí uma inflação ainda baixa, uma ociosidade da indústria ainda que permite crescer. Mas não com queda dos juros do banco.
O juro vai cair, mas cai de forma um pouco mais moderada. Isso é natural, porque nós estamos saindo de um processo ainda de desalavancagem, saindo de um processo de grande endividamento para um processo de desalavancagem, menor endividamento. Então é natural que você tenha um aprendizado, um histórico um pouco mais sustentável de baixa inadimplência. Então nós estamos ainda no processo inicial. Então por isso que o juro real cai mais devagar na ponta de crédito do que na meta Selic. Agora, um minuto para a gente terminar. O consumidor consegue ver isso, ou seja, ofertando a ele um registro em carteira, é isso que vai fazer com que ele negocie uma taxa melhor? Porque a recuperação do emprego vem pela informalidade também, do negócio próprio. Também, eu vejo o seguinte, aumentando o emprego informal ou formal, realmente o melhor seria aumentar o emprego formal, que tem maior benefício. Mas os dois estão subindo. Estão subindo. O consumidor ele vai olhar o seguinte, olha, eu tenho condições, agora eu estou com uma dívida já ajustada, zerei meu endividamento, estou com juro um pouco menor, eu consigo agora pagar um novo financiamento para... Eu acho que ele vai ser mais cauteloso, mas eu acho que ele vai estar entrando no momento que a economia está mais ajustada. As empresas, os bancos estão mais cautelosos, na questão de risco de crédito, mas isso não vai impedir a recuperação do consumo. Eu acho que vai ter uma demanda maior de crédito, mas um pouco mais cautelosa. Velho, obrigado pela gentileza de novo. Eduardo Velho conversou conosco. O cenário econômico fica por aqui. Em instantes tem Rosiane Kennedy e os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã, terça-feira, hein?